Agora, pastor Demóstenes. Antes de você partir para outra pergunta, guarde essa que você está dizendo aí. Agora eu que tenho uma pergunta para fazer, para eu mesmo responder. É o seguinte, ora, se vai tudo por mesmo caixa da igreja, para que essa história de oferta? Não é bom lá dar 20% e tudo bem, está tudo certo? Eis a questão. Que eu já respondi ao longo dessa minha conversa com você e com os que estão nos assistindo aí, posteriormente, é porque na Bíblia o dízimo é uma verba só e exclusivamente para finalidade ministerial, pessoal. É uma verba de pessoal, ela não pode ser gasta em coisas, ela tem que ser gasta com pessoas. Nunca na Bíblia, nunca, o dízimo, nem mesmo para o óleo santo, o incenso sagrado, a arca da aliança, para o tabernáculo, para a lâmpada do candelabro de ouro, o altar de incenso, não se usou dízimo para aquilo. O dízimo é tão especial que nem para as coisas santíssimas ele pode ser usado e gasto. Ele é uma verba, não é que ela é melhor do que as outras verbas, é porque Deus destinou para esse fim. E quando Deus dá uma finalidade, alguma coisa, você não pode mudar. Deus quer que seu povo e sua igreja sempre tenha, sem falta, um recurso básico para manter um pessoal liderando espiritualmente seu povo. Então, essa irmã, quando ela queria dar tudo dízimo, ela estava desfalcando o dinheiro que supria outras necessidades. E se ela pegasse o dízimo e desse entrada como se fosse oferta, ela estaria desfalcando uma verba que era para manter, contratar pastores. Então, não pode misturar as coisas. Na Bíblia é assim que as coisas são colocadas. É igual, por exemplo, no santuário, quando Deus apresentou o modelo para Moisés, no monte, Moisés não podia, ele não tinha autoridade, não tinha autonomia, de forma alguma, de dizer assim, essa cortina não fica bem aqui, eu vou mudá-la, vou colocar do outro lado ali. A mesma coisa, é o mesmo princípio, né? Deus determinou, é aquilo ali. Exatamente. É o negócio da oferta, né? Em nenhum lugar na Bíblia o adorador diz onde deve aplicar a oferta. Ele só entrega. Olha na Bíblia, né? Não existe na Bíblia o adorador dizendo assim, olha, eu trouxe aqui uma oferta, mas eu quero que use assim. Ele pode fazer um pacto. Eu darei, se isso acontecer, eu darei minha oferta para tal finalidade. Mas ele não pode obrigar. O que ele faz é dar para a finalidade que já está pré-estabelecida lá, já é uma prática do santuário. Aí, como aquela prática já existe, ele apenas consagra o dinheiro dele ao santuário. O santuário é que vai dizendo que vai usar. Por isso que tinha os tesoureiros do santuário, que usavam de acordo com as necessidades do santuário. O adorador dizia, não, eu dou isso aqui, mas eu quero... Não, Deus pediu que traga pano para a cortina. Deus disse, traga ouro para isso. Deus disse, traga isso para aquilo. Traga madeira para aquilo. Porque Deus já pediu. Dizendo... Aí o diz assim, eu trouxe madeira para as colunas. Ótimo, eu tenho que usar... Não, não é você que está dizendo, é porque Deus já determinou que tem que ser isso. Toda vez que alguém quer dizer onde deve aplicar, Deus já disse antes que devia ser aplicado ali. Agora, se você quiser controlar e administrar o dinheiro que você dá para a igreja, então você não deu para a igreja. Você está fazendo um projeto seu dentro da igreja. Porque se você der para a igreja tem outro projeto para aquilo ali. Olha, não é parece sutil, mas é abismalmente diferente. Eu dar o dinheiro para você gastar na sua casa. E eu usar o dinheiro que eu queria dar para você, em vez de eu dar para você, eu pego o dinheiro e vou na sua casa e digo, eu vim aqui trocar o piso de sua casa. Você diz, mas pastor, eu não quero trocar o piso, mas eu quero que troque o piso. Está entendendo? Então, é diferente eu dar o dinheiro para a igreja dizer o que ela quer fazer, porque a igreja quer viver comunidade, então você dá dinheiro para a comunidade. Ou você ficar com dinheiro e querer gastar dentro da comunidade do jeito que você quer, porque você acha que é assim. Então, nesse caso, você não deu dinheiro para a igreja, você fez um projeto particular dentro da igreja. Então, você nunca deu oferta, você sempre fez projetos pessoais. Eu tenho insistido nessa diferença, porque isso é uma coisa muito significativa. Você desloca o domínio, a soberania daquele dinheiro da igreja para você. Mesmo que você esteja usando para a igreja. Mas quem é o dono do dinheiro nunca foi a igreja. Não é a igreja. É você, continua sendo do princípio ao fim. Você está sendo personalista e egoísta, desde o começo até o fim. O dinheiro é seu,
e você gasta na igreja como você quer, no projeto que você quer e acha que deve ser gasto. Você não deu à comunidade, à congregação, que a palavra eclésia, igreja, significa isso, você não deu a essa comunidade o poder sobre aquela dádiva. Portanto, essa dádiva nunca foi dádiva, nunca aconteceu. Nesse caso seria, por exemplo, o doador, ele dá o seu pacto, entrega o seu pacto, mas quando ele diz assim para a igreja, mas eu quero que seja usado dessa forma, é como se ele estivesse tirando de volta das mãos de Deus para sua mão. Pegando de volta. Diz assim, olha, eu lhe dou, mas quem usa sou eu. Tá certo? Como eu quero, eu lhe dou. Mas quem usa, mesmo na igreja, quem vai dizer como usa sou eu. Então, é um domínio que fica no seu poder o tempo todo. Você está entendendo? Aí o pessoal pergunta, mas na igreja não tem aquele papelzinho de encaminhar, tal, o dinheiro? Eu falei, tem. Mas aquele encaminhamento deve ser uma coisa em que você encaminha para os projetos da igreja, porque ele foi criado para isso. Quando eu me batizei, há quase 50 anos atrás, você tinha o fundo de versão, as ofertas natalícias, as ofertas da escola sabatina, do 13º, tinha tudo ali. A oferta de construção. Mas tudo aquilo ali já eram programas já pré-estabelecidos para a igreja. Você destinava, mas você destinava com os destinos que a igreja já tinha previsto. Então, não era você que dominava, você apenas colocava numa das caixas que a igreja disse que queria que você colocasse. Olha, aqui tem uma caixa azul, verde, amarela, você coloca em qualquer uma dessas, e vocês eu gosto mais da amarela. Mas quem determinou, agora o que acontece nesse outra hipótese, é que você cria uma outra caixa sua, que a igreja não endossou, e você diz, não, mas aqui é uma caixa particular minha, eu não entro nas caixas da igreja, eu entro na minha, eu não me encaixo nos projetos da igreja, eu tenho meus próprios projetos, totalmente diferente, né? Então, nesse sentido, eu acho que há uma coisa a ser resgatada. Eu sei que tem muita gente que faz com sinceridade, faz porque aprendeu assim, faz porque interpretou o papelzinho assim. Para mim, aquele papelzinho, ele tem sido utilizado de uma forma inapropriada. Ele deveria ser usado sempre para você direcionar aos projetos da igreja. Tem muitos projetos na igreja, você escolhe aquele que já é da igreja, então não é você que está direcionando, você está direcionando, mas direcionando para os direcionamentos que a igreja já deu antecipadamente. É como Deus diz assim, tragam madeira, tecido e ouro para isso, para isso, para isso. Então, a madeira para a estrutura, o ouro para a cobertura, o pano para a tenda. Então eu vou dar para a tenda. Eu vou dar madeira para isso. Mas ele estava doando, direcionando, mas quem já deu direcionamento para ele foi o próprio Deus. Ele não inventou uma direção. Ele direcionou para as direções que Deus já tinha dado, entendeu? É diferente. Então, eu acho que há uma sutileza aí, porque dizem que na vida espiritual, muitas vezes a linha entre as trevas e a luz pode ser muito sutil, e a pessoa muitas vezes sai da penumbra para as trevas sem perceber, pensando que ainda está na luz. Entendeu? Então, o que eu sempre insisto é o seguinte, que esse direcionamento, assim, não, mas eu quero dar para a construção da igreja. Sim, mas a igreja já orientou isso, a igreja está no projeto de construção, já entrou em acordo com a associação, já foi votado aquilo ali, e você diz, olha, a minha oferta eu quero criar para a construção. Sim, mas não é um direcionamento egoísta, é um direcionamento comunitário, porque a comunidade já tomou aquela posição em acordo com a associação. Entendeu? Então, assim, eu quero ajudar um departamento X. Sim, mas é porque isso já foi para a comissão da igreja e a igreja votou que as ofertas X e Y poderiam ser direcionadas naquele mês para aquele departamento. Então, eu acho que as pessoas, nós já tomamos muitas decisões para a nossa vida pessoal. Está na hora da gente deixar que Deus e a igreja decidam os destinos da igreja, em vez de nós estarmos nos metendo e forçando a barra para a igreja ser um palco de projetos particularistas. Né? Agora, alguém pode questionar, porque às vezes a pessoa pode achar que a igreja precisa mais de uma nova janela, por exemplo. Mas a liderança da igreja, a comissão da igreja, ela pode não ter a mesma percepção dessa pessoa. Então ele decide, não, então eu não vou doar, não. Então eu não vou dar a minha oferta, não, porque eu queria que fosse aplicada desse jeito. Aí a pergunta é a seguinte, onde está, ou quem disse que a igreja é quem tem essa autoridade de definir para onde ou o que fazer com essa oferta?